A vida que vivemos como estudantes do caminho infinito não é realmente uma vida religiosa, como geralmente se pensa na religião. É uma vida contemplativa, a vida na qual ponderamos, meditamos e cogitamos sobre a realidade. É uma vida em que comungamos com nosso eu interior, ou espiritual. É uma vida que, por meio da receptividade, nos torna responsivo às comunicações do infinito para o indivíduo. É uma vida na qual buscamos na fonte divina o nosso bem, uma vida na qual não somos escravos das palavras. Muitas vezes, uma palavra toma conta de nós, e então somos as vítimas dessa palavra. Palavras como ele, ela e aquilo. O diabo geralmente assume a forma de ele, ela ou aquilo. Na verdade, todo o mal está vinculado a essas palavras. Mas o que devemos fazer é olhar além de cada ele, ela e isso no mundo e perceber: Deus é a fonte do meu bem. Deus é a fonte do meu suprimento. Deus é o cimento de meus relacionamentos. Nesses momentos, estaremos olhando por cima das cabeças daqueles que são corruptíveis em sua conduta, daqueles que são meramente egoístas e daqueles que não são corruptíveis e nem egoístas, mas que são ignorantes. E agradeceremos a Deus que a liberdade não está à mercê de qualquer um deles, que a liberdade é um dom de Deus. E é Deus quem estabelece a liberdade na terra como no céu. Então, em vez de ficar com raiva de alguém, ele, ela ou isso, qualquer sentimento de raiva é direcionado a nós mesmos, por termos sido escravizados por ele, ela ou aquilo. Se buscarmos amigos, parentes, pacientes ou alunos, estaremos buscando errado e algum dia ficaremos desapontados. Mas, se mantivermos nossa missão acima de suas cabeças, não buscando o homem cujo fôlego está em suas narinas, se mantivermos nossa visão na fonte divina de nosso ser, então nenhuma arma levantada contra nós prosperará. Podemos compartilhar com cada ele, ela e aquilo, mas deixamos cada um livre para cumprir seu próprio grau de compartilhar ou não. Às vezes, viver dessa maneira resulta em pessoas sendo retiradas de nossas vidas. Outras vezes, isso não acontece e elas permanecem conosco. É quando temos que subir cada vez mais alto e ser indiferentes à sua conduta. Devemos nos elevar para onde possamos perceber: nada disso me afeta. Estou olhando para o reino dentro de mim, para a minha fonte. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com todos os seres e ideias espirituais. Deus é minha liberdade. Deus é minha vida, a fonte de tudo o que sou e sempre posso esperar ser. Isso era verdade antes de eu nascer e será verdade depois que eu deixar a visibilidade. Apenas alguns nascem com o instinto espiritual de querer dar, e, visto que dar não é natural para as pessoas, toda criança deve ser ensinada não apenas dos 10 mandamentos, mas que é mais abençoado dar do que receber. Ser obediente aos 10 mandamentos, no entanto,
não significa viver a vida espiritual. A retidão do estudante espiritual deve exceder a dos escribas e fariseus. Deve ir além de uma obediência literal à lei. Deve ser uma realização interior. Viver como convidado da vida. Uma das experiências mais libertadoras que uma pessoa pode ter é quando ela pode entender o significado de a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O entendimento desta verdade eliminaria o equívoco generalizado que existe a respeito do dízimo, visto que aqueles que praticam o dízimo raramente conhecem a falta ou limitação. Acredita-se que, se as pessoas pudessem aprender este princípio, elas sempre seriam prósperas. Isso não é verdade. O dízimo é uma prática que pode ocorrer apenas quando as pessoas interiormente recebem a compreensão dos dons de Deus que receberam e, em gratidão, decidem compartilhar parte deles. Esta partilha é feita com a ideia de agradecimento pela realização da graça de Deus. E é por isso que aqueles que praticam o dízimo espontaneamente são sempre generosa e abundantemente supridos. Que tolice acreditar que possuímos algo e que isso é nosso, ou mesmo que o conquistamos ou merecemos. Somos hóspedes da vida, e a vida nos proporcionou tudo o que é necessário para a nossa realização. A liberdade é nossa como herança espiritual. Portanto, a liberdade é uma qualidade e uma atividade que nos é dada como hóspedes da vida, e não precisamos nos preocupar com o que comeremos, beberemos ou com o que nos vestiremos. Isso não nos coloca na posição de parasitas que levam tudo, nem concede a uma pessoa o direito de fazer o que quiser. Devemos perceber que, com esse privilégio, vem também uma grande responsabilidade. Tudo o que recebemos é para compartilhar, não para armazenar onde a traça e a ferrugem corroem. De graça recebestes, de graça dai. Somos convidados da vida. Este mundo existia antes de nascermos, e viemos para ele como hóspedes de um mundo que já havia sido estabelecido. A comida estava na despensa, roupas estavam sendo fabricadas, havia madeira para a construção, ferro e aço, e havia diamantes, rubis e pérolas para adorno. Tudo foi colocado aqui para o nosso uso. Se pudermos entender que somos hóspedes da vida, então não será muito difícil ver a dívida que temos uns com os outros. Sabemos que, se fôssemos hóspedes na casa de alguém, um retorno seria esperado de nós. Nunca teríamos a sensação de que possuíssemos algo na casa em que éramos hóspedes, mas que estava tudo ali para o nosso usufruto e conforto, e tudo sem qualquer consideração monetária. Ao anfitrião, à anfitriã e aos convidados dessa casa devemos gratidão, ajuda, cortesia, cooperação e compartilhamento, dando e recebendo com alegria. Individualmente, devemos chegar à conclusão de que nosso propósito na Terra é habitar harmoniosamente nesta casa espiritual, neste reino de Deus que está na Terra, conduzindo-nos como hóspedes inteligentes se comportam. Se formos capazes de fazer isso, toda a nossa atitude em relação ao outro mudará.
mas somente depois que a experiência ocorrer dentro de nós. É como um alcoólatra que deseja se livrar do alcoolismo, mas não pode ser livre até um certo momento em que algo ocorre em sua consciência. Então, de repente, ele está livre, porque agora não tem poder para ser outra coisa. Somente uma mudança de consciência pode trazer melhores condições. Entendamos que a melhoria da humanidade não trará harmonia duradoura mais do que uma mudança no partido político no poder trará uma mudança radical em nossas condições de vida. Tirar os políticos do cargo não é a resposta. Deve haver primeiro uma mudança de consciência. E, se houver uma mudança de consciência no homem da rua, isso mudará a natureza dos políticos. A resposta é elevar-se acima da crença na boa e na má humanidade, para a realização da identidade espiritual. Teremos então um tipo diferente de candidato e uma liderança de maior qualidade, por causa de nossa realização interior. O mundo inteiro não precisa ser transformado. A história do mundo pode ser mudada por 10 homens justos aqui e agora. A consciência iluminada de um Papa pode mudar a atitude e a altitude de grandes segmentos do mundo. Um Papa ali, um bispo aqui, um ministro aqui, um padre ali, um rabino ali, um homem no mundo dos negócios, todos com a ideia de liberdade avançada individualmente por meios espirituais, podem fazer milagres. Portanto, não se trata de transformar o mundo, mas de trazer à tona um aqui e outro ali, para serem luzes em suas comunidades. Então, esses poucos levantarão outros com eles. O objetivo principal deste trabalho não é tentar nos aperfeiçoar humanamente. Nosso objetivo é a realização de Deus e, quando isso é alcançado, automaticamente nos tornamos filhos de Deus, filhos dessa família espiritual. É a experiência de Deus em nós que nos liberta. Mas, quando alcançamos nossa liberdade, esse estado de consciência alcançado abençoa aqueles em nossa casa ou comunidade que são receptivos e responsivos e, em certa medida, os liberta. O que você e eu estamos recebendo como benefícios de nosso estudo e prática do caminho infinito é de muito menos importância do que a mensagem está fazendo para levantar o mundo inteiro. Deve ser lembrado que não existe um caminho infinito separado e à parte de sua consciência e da minha. Não existe um caminho infinito suspenso no espaço. Qualquer que seja o caminho infinito que existe na Terra, é o que está ativo na consciência. E, a menos que os princípios do caminho infinito encontrem atividade e expressão na consciência individual, eles não serão expressos no mundo. Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de viver esses princípios. A liberdade não é obtida lutando ou fazendo cruzadas por ela, mas mantendo-a sagrada e secreta dentro de nossa própria consciência, vivenciando-a e concedendo-a a outros, e assim observando-a se espalhar pelo mundo. As cruzadas não mudam nada, porque não mudam a consciência do indivíduo. Alcançar a liberdade espiritual
econômica ou política não acontece pelas tentativas externas de alcançar esses objetivos. A consciência deve ser elevada de sua condição humana, de sua crença de que a autopreservação é a primeira lei da natureza humana, para a ideia do Mestre de amar o outro como amamos a nós mesmos e, mais especialmente, deve aceitar a revelação de que nenhum homem na terra é nosso Pai. Existe um Pai e uma grande irmandade. Perceba a visão ampla. Coloque a liberdade do mundo nas mãos do infinito. Tire-a das mãos do homem e perceba que este mundo não está à mercê do pecado ou da estupidez. Se devolvermos a autoridade à consciência divina, então essa liberdade, essa ideia cujo tempo chegou, se expressará. Se a liberdade deve ser alcançada e mantida no mundo, portanto, ela terá que ser alcançada substituindo a autopreservação como guia de conduta pelo amor ao próximo. Isso requer altruísmo. O ser humano médio vive principalmente para si mesmo e sua família. Raramente há uma visão mais elevada do que isso. Muitos poucos podem ir tão longe a ponto de doar as roupas não usadas penduradas no armário, ou enviar comida excedente para os pobres. Quase toda a experiência humana é um meio de vida para o indivíduo e sua família, com apenas um pequeno pedaço sobrando para os outros. Portanto, não tem sentido para ninguém pensar em termos de liberdade para seu país ou para o mundo, até que esteja pronto para se dedicar à tarefa de torná-lo expressão em sua própria experiência. Devemos chegar ao ponto em que sejamos completos em Deus, porque eu e meu Pai somos um. O lugar onde estou é solo sagrado. Esta é a liberdade espiritual em que o homem é totalmente dependente da graça de Deus. Só então ele alcança a liberdade. Ele tem que saber que, mesmo que todo o seu bem terreno fosse tirado dele, ele ainda está em solo sagrado, e os anos perdidos do gafanhoto serão restaurados. Olhe por cima das cabeças das pessoas e veja a graça espiritual que é onipresente, que é a fonte de toda a harmonia humana. Tente visualizar essa tela maior da vida, de modo que você não meça sua vida espiritual pelo que ela está fazendo a você e aos seus, e apenas a você e aos seus. Em vez disso, veja como a medida de liberdade espiritual que você atinge e é a medida de liberdade espiritual que você está devolvendo ao mundo, acelerando o dia da liberdade para todos. Como convidados da vida, somos apenas visitantes temporários da Terra. Não nos é dado possuir nada aqui permanentemente, porque não podemos levar nada conosco quando partirmos, exceto os tesouros espirituais que acumulamos. Mas lembre-se de que todo tesouro espiritual que levaremos para o próximo plano da existência é um tesouro espiritual que também deixaremos para trás. Não é finito, é a própria onipresença. Uma vez que adquirimos a realização de uma verdade espiritual, ela é nossa por toda a eternidade, mas também é aquela que ficará para trás na consciência da humanidade, para se multiplicar. Esta é a lei espiritual.
Quando começamos um estudo espiritual. Trecho Nota de Gabinete. Quando começamos um estudo espiritual, a maioria de nós está pensando nos benefícios que esperamos receber dele. De uma forma ou de outra, o objetivo de buscar qualquer tipo de ensino é para o benefício próprio ou alguma forma de autoaperfeiçoamento. Seria muito incomum alguém sair e procurar um ensinamento que beneficiaria o mundo, porque, até que a sua consciência tenha sido espiritualizada, os interesses de uma pessoa estão preocupados principalmente com ela e sua família. É surpreendente quantas pessoas, ao ouvir falar desta obra, escrevem e pedem ajuda para um membro de sua família que tem alguma deficiência física, mental ou moral. Mas, quando lhes é dito que deve haver alguma cooperação e estudo da parte deles, nada mais é ouvido deles. Aparentemente, seu interesse não vai muito além de si mesmos e, embora seja verdade que isso não acontece em todos os casos, a maioria das pessoas busca, em maior ou menor grau, apenas beneficiar-se. Mas isso não deve ser verdade para os alunos do Caminho Infinito, porque, quase desde o início, como parte da mensagem do Caminho Infinito, os alunos foram instruídos a continuar o trabalho mundial. Como resultado, grupos foram formados em todo o mundo, trabalhando secreta e sagradamente para trazer luz à era espiritual.